para abençoar a gente. O Senhor é contigo e te guarda. Até você online. Esse culto será exclusivamente pela internet. Você sabe que devido à nova fase, nós estamos fazendo os cultos sem presença de pessoas, mas com a presença de Deus. Ai, graças a Deus, né? Porque se Deus não estiver presente, aí a casa cai. E eu queria convidar você para se conectar conosco agora nesse culto. Mesmo aí onde você estiver, pelo seu celular ou na sua casa, onde você estiver assistindo no seu computador, mas cria um ambiente sem ruído, para que você possa receber tudo o que Deus tem preparado para você. Nós estamos enfrentando esse momento difícil, mas com Deus tudo vai bem. Há uma música antiga que a gente cantava: com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Então nós vamos passar por esse temporal, vamos passar por essa dificuldade. Deus vai nos dar graça, e esses dias vão passar rapidinhos, e nós vamos estar conectados. Vamos orar agora. Feche os seus olhos aí onde você está, e nós vamos falar com Deus. Agora conecte-se com Deus, o seu coração através da sua fé. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos hoje de forma diferente pela internet. Obrigado por esse meio de comunicação que está sendo também usado para comunicar o Evangelho. Senhor Deus, toca estas pessoas que estão ouvindo agora. Toca cada família que está recebendo, ó Deus, estes sinais, e que possamos nos conectar contigo. Nosso Deus e nosso Pai, esteja conosco, e esse culto seja especial, seja algo muito preparado pelo Senhor, para trazer resposta à necessidade desta pessoa que está em casa. Nós agora repreendemos toda a interferência do maligno, tudo aquilo que possa vir para nos atrapalhar, e em nome de Jesus, conectamos as pessoas ao propósito de Deus. Venha, Deus, faz toda a sua vontade, assim na terra como nos céus, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos adorar a Deus juntos, e você vai receber uma palavra de fé que vai te motivar nessa noite. Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor nessa noite. Vista
comigo está, em nada temerei. Se Deus comigo está, ninguém impedirá. Se Deus comigo está, em nada temerei. Nada temerei. Deus majestoso, Deus poderoso, igual a ti não há nenhum outro. Deus de milagres, Deus de poder, tu és, tu és. Deus majestoso, Deus poderoso, igual a ti não há nenhum outro. Deus de milagres, Deus de poder, tu és, tu és. Se Deus comigo está, ninguém impedirá. Se Deus comigo está, em nada temerei. Se Deus comigo está, ninguém impedirá. Se Deus comigo está, em nada temerei. Nada Deus majestoso, Deus poderoso, igual a ti não há nenhum outro. Deus de milagres, Deus de poder, tu és, tu és. Deus majestoso, Deus poderoso, igual a ti não há nenhum outro. Deus de milagres, Deus de poder, tu és, tu és. Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus, aleluia! Nós te adoramos, Senhor, tu és um Deus poderoso, um Deus majestoso. Adore ao Senhor aí na sua casa. Levante um altar de adoração a esse Deus que tudo pode, a esse Deus que é poderoso. Desde o início Ele é o alfa, o ômega, Ele é o início, é o fim. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Jesus. Levanta a sua voz e começa a adorar, começa a bendizer ao nome do Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. No início era a tua palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se
de Jesus. É poderoso. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Shalom, queridos, shalom, igreja. Mais um culto de quarta-feira e nós estamos aqui para levar a mensagem de Deus ao seu coração. Como é bom nós estarmos juntos, embora online, mas nós estamos juntos na mesma fé, porque nós, assim, dessa forma, nós conseguimos agradar o coração de Deus e conseguimos também estar mais conectados. Eu quero ler com vocês uma palavra conhecida em Mateus 6:33. Um versículo muito conhecido e fala assim sobre nós buscarmos o quê? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero orar nesse momento. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esta oportunidade. Senhor, venha neste momento, visita nosso coração, visita nossa casa, visita o nosso lar. E que possamos, ó Pai, nesse momento abrir, ó Deus, o nosso entendimento, abrir o nosso coração para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, alcança cada família nesse momento. Alcança, Senhor, através da Tua mensagem, em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês sobre isso que eu acabei de ler. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui está falando sobre o quê? Que coisas são estas? Jesus estava falando sobre não nos inquietarmos com as coisas que devemos beber, comer, não nos preocuparmos com isso. Nós estamos passando por um momento difícil, todos nós, mas o Senhor, Ele é fiel, Ele não falha, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele tem suprido as nossas necessidades quando nós buscamos a Deus. E essa palavra tocou meu coração porque eu entendo aqui sobre o reino de Deus, que nós já sabemos e conhecemos. Ele é um reino de justiça, Ele é um reino de amor, Ele é um reino de paz, mas Ele também é um reino de obediência. Eu quero fazer uma ligação com o que eu ensino na minha casa. Eu ensino a minha filha, para ela, filha, obedeça a mamãe, obedeça o papai, porque toda obediência existe o quê? Uma recompensa. E toda desobediência existe o quê? Uma consequência. Quando nós entendemos esse versículo dessa forma de obedecermos a Deus, as demais coisas serão supridas na minha e na sua vida. Entenda que o segredo da sua recompensa é a obediência. É sermos obedientes a Deus, obedecer a palavra de Deus, obedecer os seus mandamentos. E o que isso tem a ver com a minha oferta, com o meu dízimo? Tudo a ver. Tem tudo. Está ligado uma coisa na outra. Quando a gente entende que é muito bom, é uma alegria no nosso coração quando nós aprendemos esse mandamento sobre dizimar, quando entendemos sobre a oferta, como é bom, a gente se alegra em poder ofertar, em poder dar. Maior é a alegria daquele que dá do que aquele que recebe. E Deus, Ele quer nos ensinar a não desistirmos, a não desanimarmos de
de obedecermos, de pararmos de fazer isso. Porque existe uma promessa de Deus, existe uma recompensa quando a gente obedece a Deus, quando a gente está nesse caminho, nesta ordem. Então, queridos, eu quero aí falar com você de casa. Estamos passando por momentos difíceis, mas Deus é fiel. Ele é fiel com o seu povo. E a palavra que Deus tem colocado no meu coração há mais de um ano é que Deus, Ele cuida dos seus. Deus tem cuidado da minha família, Deus tem cuidado da sua família. Vamos parar um pouquinho e pensar do que Deus já fez, de tudo aquilo que Ele já fez. Vamos pensar do ano passado até hoje. Deus já fez grandes coisas, Deus tem provido, tem suprido as nossas necessidades. Sabe o que isso quer dizer? É porque você está sendo fiel a Deus. Então, existe o quê? Uma recompensa na sua fidelidade a Ele, na sua obediência. E tem um versículo que faz toda a ligação com o que eu estou falando em João 21:6. Na passagem onde Jesus, Ele orienta os seus discípulos, a lançarem a rede para o outro lado. E os discípulos, eles ficaram a noite toda, a madrugada toda, tentando lançar a rede dos dois lados e não conseguiam nenhum peixe. Mas quando Jesus aparece e lança uma palavra, e eles, o quê? Imediatamente obedeceram. Quando eles obedecem, não argumentaram, eles o quê? Lançaram a rede e naquele momento o barco quase virou de tantos peixes que eles colheram naquele exato momento. Quando nós obedecemos, entendemos esse princípio, Deus, Ele cuida, tem prazer, Deus se alegra em poder cuidar das minhas necessidades. Deus, Ele se alegra, Ele se agrada em poder cuidar das suas necessidades. Olha que lindo isso. Eu fico muito maravilhada com como Deus ele faz as coisas de uma forma que não é no nosso conhecimento, ou melhor, em nosso entendimento humano. É algo que é fora do nosso entendimento. Jesus, Ele se alegra em poder nos abençoar quando a gente prioriza o reino dEle, quando a gente prioriza a palavra de Deus. E que eu e você nessa noite possamos entender isso. E se você já sabia, amém, nessa noite você possa firmar essa aliança que você tem com Deus. Não desista, não desanime, não deixe que a sua fé na sua área financeira, por mais que esteja um momento difícil, mas não falhe, falhar com Deus, porque Deus, Ele é fiel. Continue sendo fiel. Continue sendo fiel, porque Deus, Ele tem cuidado de você, Ele tem suprido as suas necessidades. Quando nós obedecemos, nós colhemos os frutos dessa obediência. Não deixe de buscar a Deus. Não deixe de ofertar. Não deixe de dizimar. E hoje, nós podemos fazer, além de dizimar e ofertar, nós podemos ajudar. Não só hoje, mas isso é um mandamento que Jesus já nos ensinou. Amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sermos generosos. Abrir o nosso coração, abrir a nossa mão em poder ajudar o próximo. Então, quem pode ajudar, ajude. Se você fala assim, eu posso abraçar, eu posso orar por alguém, eu posso dar um prato de comida, algum alimento, eu não sei de que forma, mas você pode ajudar, você pode ser generoso. Deus conhece o seu coração e Deus sabe a forma que você pode ser grato a Ele. E eu quero deixar essa palavra para que hoje você possa firmar o seu compromisso com Deus. Não deixar de buscar o reino dEle, a sua justiça, porque todas estas coisas na qual você está se preocupando, Deus, Ele tem prazer em cuidar de você e prazer em poder recompensá-lo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa hora, nós queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa invadir cada casa, cada família. O Senhor é o nosso Jeová Jiré, o Deus da provisão. O Deus que tem nos sustentado, Pai.
E eu sei que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e do que aquilo que pensamos. Visita cada família agora neste momento e supra, Pai, toda casa, Pai. Em nome de Jesus, supra todas as necessidades, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que eles possam ver a mão do Senhor e que eles possam, Senhor, firmar esse compromisso de estar em obediência à Tua palavra, não desanimar nesse momento, mas poder estar em obediência à Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Continua abençoando o Teu povo, prosperando, Senhor, a Tua casa, prosperando os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Você agora pode, tá o link aqui embaixo, você pode fazer o Pix, você pode ofertar, dizimar, mas não deixe de fazer isso, porque é bênção para a sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe. Shalom, igreja. Que noite abençoada. Eu espero que você esteja recebendo muito de Deus na sua casa. E eu queria orar antes de eu começar a minha palavra contigo nessa noite, para que Deus pudesse trabalhar ainda mais na sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos agora onde você está. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, ó Deus, dessa palavra chegar em cada lar, ó Deus, em cada família, em cada membro desta igreja, Senhor. Que o Senhor possa preparar os nossos corações, ó Deus, para recebermos no nosso espírito, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Abre o nosso entendimento, ó Senhor, abre os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir, ó Deus, a Tua voz ministrando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Se prepare, meu querido, aí na sua casa, porque essa é uma noite de milagres, milagres na minha vida e na tua vida, na tua casa, na tua família. Então, esteja atento o que Deus tem para você nessa noite. E eu queria conversar um pouco contigo hoje sobre Naamã, sobre a cura de Naamã, aquilo que Deus fez na vida dele. E essa história está em 2 Reis 5. Queria que você que está com a tua Bíblia, que você abrisse ela agora, em 2 Reis 5. Eu não vou ler toda a história, mas você pode ler depois na tua casa e ver aquilo que Deus fez na vida dele. Mas eu queria compartilhar com você algumas coisas que Deus ministrou no meu coração. Então, eu queria primeiro falar para você quem era Naamã. Naamã era um guerreiro, ele era um comandante do exército sírio que havia ido por muitas batalhas, era um homem de guerra. Então ele era um homem respeitado onde ele estava. As pessoas respeitavam, ele tinha um status. Eu acredito que ele estava acostumado a receber reverências, a talvez batesse incontinência para ele, né? Porém, Naamã, ele tinha um problema, uma doença física, ele tinha lepra. E eu imagino que ele tenha convivido com isso há muito tempo, porque aqui nessa história ele não relata quanto tempo. Mas eu imagino que ele pudesse estar doente por muito tempo. E aquilo eu acredito que incomodava ele. E certa vez, eles tinham levado cativos algumas pessoas de Israel para a Síria. E na casa de Naamã, servindo a família dele, a esposa dele, havia uma serva que fala aqui em 2 Reis 5, na parte B do versículo 2, falava que as tropas da Síria haviam levado de Israel cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse ela, a sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Olha só, um comandante do exército ouviu da sua serva que existia um profeta que poderia liberar a cura sobre a vida dele. Eu imagino que nesse momento, Naamã, ouvindo isso, algo que pudesse trazer cura, eu imagino que ele acreditou nessa palavra. Não só acredito, como a história mesmo relata, que ele pega as suas coisas, ele pega alguns presentes e sai da casa dele. E vai em busca dessa cura. Então ele vai até o rei da Síria, que escreve uma carta para o rei de Israel, falando que irá enviar Naamã, não em guerra, mas com o propósito de ser curado. E lá, ele ouve que
existe o profeta Eliseu, que você já ouviu falar. E o profeta Eliseu se moveu em muitas curas, muitos milagres, mas ele não sabia ainda que Naamã estava a caminho dele. Porém, eles marcam um encontro e Naamã vai com o coração crendo que pode ser curado até o profeta Eliseu. E lá no versículo 5, 10, ele vai relatar, né, no capítulo 5, versículo 10, ele vai relatar que Naamã chega até a porta da casa de Eliseu, só que eu fico imaginando que Naamã tenha imaginado que seria recebido com honrarias, como realmente um comandante de um exército. Porém, quando ele chega lá, Eliseu pega simplesmente e libera a palavra para ele, sem mesmo ver ele. Fala para o servo dele, fala para Naamã mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Olha só, essa foi a instrução do profeta para ele. Mergulhe 7 vezes no rio Jordão. Ele estava indo com uma expectativa tão grande. Eu vou ler o versículo 10 com você. Olha só. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Eu imagino que naquele momento, Naamã se frustrou. Porque ele imaginou que o profeta ia receber ele, talvez fosse botar a mão na cabeça dele, talvez fosse ungir ele, enfim, eu não sei o que ele imaginou. Mas eu sei que você vai perceber que na sequência dos versículos, que ele fica indignado com aquela recepção. E ele fala, eu saio lá da Síria para vir até aqui, para ele me falar para eu me banhar no Jordão? De certo não tem rios melhores lá do que aqui? Então isso demonstra que ele ficou indignado com aquela recepção do profeta Eliseu. Com certeza ele ficou frustrado. Para ele não fazia sentido ele ser tratado daquele jeito. O orgulho no coração dele de como eu posso ser tratado desse jeito? Esse profeta nem me recebe e só me manda pular 7 vezes num rio? Eu sei que essa palavra, essa mensagem, talvez tenha quebrado com aquela fé que ele estava naquele momento. Porque eu acredito que ele estava com fé, porque ele saiu da casa dele para ir procurar o profeta. Porém, ele não imaginava que seria daquela forma. Então, ele fala, por que eu ir até o Jordão? Lá tem muitos rios melhores. Aí nesse momento eu paro e penso que ele imaginou, não faz sentido essa orientação. Então eu mergulharia lá no rio mesmo. Será que ele queria ensinar Deus a forma que deveria ser feita? Poderia ele fazer isso naquela condição? Claro que não. Claro que não. E ele pega e vira com as coisas que ele tinha trazido, com os servos, com as servas, com aqueles presentes, vira e vai de retorno para a terra dele. Mas olha só o que acontece no versículo 13. Diz assim, então se achegou a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Olha só, olha que engraçado, os servos dele tiveram que chegar até ele e falar, você estava esperando uma coisa difícil? Deus te pediu uma coisa tão simples. Porque eu quero te falar uma coisa, meu querido, para Deus nada é difícil. A tua questão, as tuas lutas, as tuas enfermidades, para Deus te curar, são simples. E olha só, Deus havia dado uma direção para o profeta tão simples. Fala para ele mergulhar 7 vezes naquele rio. Mas ele se sentiu ofendido por não ser realizado da forma que ele gostaria que fosse. Então, os servos dele tiveram que falar, Naamã, meu senhor, ele te pediu algo simples. Você caminhou tanto. Por que você quer algo difícil? Você pode acreditar
nessa coisa fácil pedido para o profeta. Porque ele não conseguiu, assim, sabe uma coisa, querido, que Deus também falou ao meu coração, que a gente fica procurando um meio para Deus agir nas nossas vidas, onde na verdade Deus não vê pela dimensão dos nossos olhos. Deus não vê pela nossa ótica. A nossa ótica é muito limitada. Deus tem um olhar amplo, Ele tem um jeito de agir próprio, que não precisa fazer sentido para mim e para você. Se eu te perguntasse hoje, você precisa de uma fórmula mágica para ser curado? Naamã estava esperando uma fórmula mágica para ser curado. E Deus pediu uma coisa tão simples para ele, bastava ele acreditar. Então, nesses versículos, os servos dele tiveram que falar: Naamã, você vai perder a sua bênção, porque você quer do teu jeito. Então, olha só o que acontece no versículo 14. Eu imagino que ele ouviu isso e caiu em si, falando: é verdade. Se fosse uma coisa difícil, eu iria fazer, porque eu não posso fazer a coisa simples. Então, no versículo 14 fala: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Olha só que coisa. Outra coisa que Deus me falou, ele tem um trabalhar com cada um. Você vê que para aqueles servos, talvez eles não conseguiram entender, falaram: meu Deus, ele saiu, caminhou todo esse tempo em busca da cura, em busca de algo, e quando o profeta libera a palavra, ele não aceita. Mas para Naamã aquilo foi uma ofensa. Mas Deus trabalha com cada um de uma forma. Deus ali naquele momento precisava talvez trabalhar com o orgulho de Naamã, porque ele tinha um status, talvez ele não estivesse acostumado a se colocar de uma forma de obediência das pessoas. Naquele momento, no caso do profeta, talvez ele tivesse acostumado em mandar, em fazer, em acontecer, mas ali naquele momento, ele precisava entender que ele estava diante do Deus Todo-Poderoso. E ali naquele momento para ele foi difícil, então Deus teve que trabalhar com ele de uma forma diferente, por isso que ele falou: mergulhe 7 vezes. Então quando ele resolve obedecer e crer realmente naquela palavra do profeta, aí abriu-se a porta do milagre para a cura da vida dele. Então ele foi e mergulhou. E aí talvez você me pergunte: por que 7 vezes e não uma? Eu te respondo: talvez ele não acreditasse que Deus teria feito se fosse uma, ou talvez ele não desse crédito a Deus, que você vai ver que no final ele fez. Ali, Deus estava testando a submissão e a fé dele. A submissão e a fé dele. Como eu mencionei, talvez ele tivesse sempre mandando. Todas as pessoas eram submissas a ele. Todas as pessoas faziam o que ele queria, mas ele não estava acostumado a fazer aquilo que Deus pudesse pedir a ele. Então, Deus teve que fazer dessa forma. Talvez com você, meu querido, Deus esteja trabalhando de outra forma. De outra forma. A gente vai chegar lá, fica comigo. Outra situação foi com os 10 leprosos. Jesus não curou eles, mas falou para ele: voltem e se apresentem ao sacerdote. E no processo de ida, Deus curou eles. Olha que incrível. E sabe o que mais que eu descobri? Que em Lucas 4:27, Jesus cita esta cura. Quer ver? Eu vou abrir aqui com você, se você tiver, você abre também comigo, se você estiver na palavra, em Lucas 4, versículo 27. Olha só. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã. Olha, lá em Lucas, Jesus, há muito tempo depois, cita isso novamente. Ele fala que existia muitas pessoas leprosas, mas só Naamã foi curado. Porque ele obedeceu.
ele obedeceu. Deus tinha um propósito na vida de Naamã. Deus tinha um jeito de tratar com Naamã. Deus precisou fazer dessa forma. E ele cumpriu, porque Naamã foi curado. E se você ver no versículo 17, na parte B, fala assim, que Naamã falou para Eliseu o seguinte: porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus na sua casa? Porque Naamã entendeu, depois que ele obedeceu, abriu aquela porta para ele ser curado, Deus transformou a vida dele. E é isso que Deus faz nas nossas vidas, meu querido. Ele quer transformar a tua vida. Ele está trabalhando na tua vida. Eu não sei hoje, estou aqui sozinho na igreja, mas você está em casa, eu não sei a tua condição, a tua situação, mas eu tenho uma certeza, ainda há Deus. Ainda Deus está agindo, há um único Deus que cura, que sara, que transforma vidas. Esta é a certeza que eu tenho, assim como aquela serva declarou para Naamã. Imagina, ela estava longe da casa dela, mas ela falou, eu sei quem tem a solução. Ela tinha esperança para Naamã. Nessa noite eu quero te dizer, há esperança para você, porque o mesmo Deus do profeta Eliseu é o meu e o seu Deus. É o Deus que continua fazendo hoje e fará para sempre. Então, eu quero que nessa noite você, através dessa palavra, acredite que Deus está trabalhando com você. O que Ele pede? A tua submissão e a tua fé. Que a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu te falo que o propósito de Deus, a vontade de Deus é curar. Deus não fica feliz em ter pessoas doentes. Deus não se alegra com isso, muito pelo contrário, o prazer dele é curar pessoas. E nessa noite ele está curando, ele está visitando, ele está tocando vidas. Se você crê, você vai ser curado nessa noite. E eu também esse texto também me chamou a atenção em outro aspecto, um aspecto para os cristãos. Sabe, gente, nos dias atuais, com essa pandemia, muitos cristãos estão retroagindo, estão voltando atrás com a sua fé, estão ficando com medo. Sim, eu estou falando com você, profeta de Deus, que está na tua casa agora, nesse momento. Você, pastor, você líder, você membro dessa igreja, que tinha uma fé inabalável. Eu quero te incentivar, você que está assistindo, membro do corpo de Cristo. Assim como aquela menina compartilhou a esperança com Naamã, eu queria que você compartilhasse com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, com seus familiares, com quem precise da esperança, dessa esperança que eu tenho falado para você nessa noite, que ainda existe um Deus que cura, que restaura, que transforma. Você precisa compartilhar o seu testemunho daquilo que Deus faz na tua vida. Eu tenho certeza que cada um de você tem um testemunho de vida, tem uma cura, tem um livramento, tem uma libertação para compartilhar. Aquilo ativou, aquele testemunho daquela serva, ativou a fé de Naamã. Você nessa noite pode ser um canal de bênção na vida das pessoas. Você pode ser o canal para orar por alguém e essa pessoa ser curada. Então, não fique com medo, meu querido, porque Deus, os céus não estão em pandemia. Deus não está parado, Deus não está em lockdown, Deus não está preso, Deus não está de mãos atadas. Muito pelo contrário, Ele está movendo. Outra coisa que eu quero compartilhar. Às vezes nós oramos e as coisas não acontecem de imediato. E o que a gente faz? A gente desiste. Não podemos desistir. Ali a cura não foi no momento, não foi exato. Eliseu não botou a mão em Naamã, mas ele liberou aquela palavra. Você pode orar pelas pessoas. E mesmo que as coisas não aconteçam de imediato, saiba que Deus está trabalhando. A sua oração move a mão de Deus. E assim, o mundo, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho saberão que existe um Deus agindo, que é um Deus do impossível. No versículo 8, olha só
o que Naamã falou para o rei de Israel quando soube que Naamã estava vindo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, porque quando Naamã chegou, ele pensou que Naamã estava procurando que ele curasse Naamã. Então ele rasgou as suas vestes, mas Eliseu mandou o recado para ele, falou, não precisa rasgar sua veste. Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Aleluia, glória a Deus. Esse versículo mexeu comigo. Sabe por quê? Porque existe um Deus, o meu Deus é capaz. O meu Deus é um Deus do impossível. Eu acredito e é por isso que eu estou aqui hoje falando essa palavra. Como profeta de Deus nesta geração, como profeta de Deus nessa noite, eu quero liberar essa palavra. Existe um Deus no Brasil, existe um Deus em São Paulo, existe um Deus no Ministério Aliança, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. Sabe, meu querido, você um dia já foi um profeta, já teve fé, eu quero que nessa noite você desperte e creia que Deus quer fazer algo através da tua vida. Libere as palavras que Deus tem colocado no teu coração. E se você orar e não acontecer, acredite que Deus tem um trabalhar com cada um. E não desista. Deus vai fazer grandes coisas através de você e por você. E você que está em casa nessa noite enfermo, eu quero te dizer que talvez você estivesse como Naamã. Já creu até na palavra, eu já acreditei, mas nada aconteceu. Saiba que Deus está trabalhando com você, trabalhando na tua vida, dia após dia. Ele tem algo para você, e nessa noite eu quero orar com você, e eu creio, como eu falei, como uma voz, um profeta de Deus nessa noite, eu quero liberar uma palavra de cura, de milagres, através dessa oração. E se você crer, e você tomar posse, tiver fé, você vai ser tocado. E nós queremos que você escreva os seus testemunhos e mande para que outras, e compartilhe com as pessoas o seu testemunho de cura. Sabe, eu não estou falando para você, você vai compartilhar se você tiver uma cura. Não, eu não estou lançando uma palavra hoje sem fé. Essa palavra hoje é com fé, não na minha fé em Deus, porque é Ele quem faz. Você não tem que acreditar em mim, você tem que acreditar em Deus. Mas eu tenho certeza que se você crer, algo vai acontecer nesse momento na tua casa. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, colocasse a mão no teu coração, e que você começasse a falar com Deus. Talvez você tenha acreditado, tenha tido fé que você iria ser curado, mas você não foi, e você entristeceu o teu coração e passou a não acreditar em Deus. Nessa noite eu queria que você começasse a pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa, porque eu não acreditei em Ti, porque sem fé é impossível Te agradar, Senhor. Mas nessa noite renove a tua fé, a tua esperança de que Deus pode fazer algo por você, meu querido. E Ele está fazendo, Ele está movendo nesse momento. E também para você que é membro de uma igreja, talvez você não tenha nenhum problema físico, mas você parou de orar, você desanimou, você ficou com medo porque as coisas não aconteceram. Nessa noite você também se arrependa e fala: Senhor, eu quero liberar a tua palavra. Eu quero crer, reanima a minha fé, tira todo medo, mesmo que em meio a essa circunstância, Senhor, que eu possa ver com os olhos espirituais, ver com a tua visão. E nessa noite, nesse momento eu quero orar. Senhor Deus e Pai, muitas casas estão aqui representadas nesse momento, Senhor, muitas vidas, Senhor, com dores, com enfermidades, talvez sem fé e sem esperança. Mas nessa noite, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E o Senhor é o Deus que eu conheço, que é o Deus do impossível, o Deus que faz todas as coisas, o Deus criador, Senhor.
Então, Pai, agora nesse momento visita cada pessoa, Senhor. Eu libero essa palavra de cura, de milagre, ó Pai. Senhor, cura quem está com Covid nesse momento, Senhor. Senhor, paralíticos, Senhor, cura cegos. Pai, toca cada vida, todo câncer, ó Deus, seja eliminado agora. Pai, o Senhor conhece cada enfermidade, Senhor. Mas a Tua palavra diz que para o Senhor tudo é simples, Senhor. Basta apenas um toque do Senhor. Então, Senhor, toca essas vidas agora, nesse momento. Visita cada lar. Traz restauração, anima a fé dos Teus profetas, Senhor. Tira todo medo, Pai. Todo sopro do inimigo nesses momentos, ó Deus, que tentam colocar, por que orar? Porque orar não está acontecendo nada. Não, Senhor. Nessa noite eu repreendo essa voz do inimigo, Senhor, e declaro que fé reanimada, Senhor, para que o Teu agir, ó Deus, flua. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra de hoje. Obrigado por cada cura, cada toque, Senhor. Que o Senhor continue falando aos corações de cada um. Eu te agradeço, Senhor, por cada milagre. E eu sei que há Deus, há um Deus. E essas pessoas que ouviram hoje, Senhor, hão de declarar, assim como Naamã declarou, que existe um único Deus que cura e liberta. Amém. Meu querido, tome essa palavra e guarde no teu coração. Receba, tome posse dessa cura, desse milagre, desse ânimo para a tua vida. E que esse resto de semana seja dias e mais dias de grandes milagres e bênçãos na tua vida. Deus te abençoe.